O Leon Denis, que foi um grande estudioso da doutrina espírita, francês, filósofo e médium, e que deu prosseguimento aos estudos de Allan Kardec na doutrina espírita, ele nos fala que belíssimas coisas há que se dizer acerca das revelações noturnas feitas aos grandes gênios da humanidade. Os gênios, são inteligentes, mas eles recebem intervenção do mundo espiritual em suas vidas e os auxiliam nas grandes descobertas, nas grandes obras de arte e em muita coisa para a nossa evolução. E ele diz que há um ditado da antiguidade que diz que o dia é dos homens, mas a noite pertence aos deuses. E deuses, nesse sentido aqui, significa espíritos. Portanto, de dia, nós vivemos a vida dos homens, a vida da matéria, e à noite, nós vivemos a vida do espírito. E Allan Kardec trata disso na segunda parte do Livro dos Espíritos. Nós estivemos estudando isso durante todo o nosso mês de julho. Na parte que trata do mundo dos espíritos, nós estudamos essas inter-relações entre o mundo espiritual e o mundo físico. Nós aprendemos aqui que somos seres interexistentes, quer dizer, vivemos na matéria e também no mundo espiritual quando adormecemos. E Allan Kardec trata, nesse capítulo 8, na emancipação da alma, mostrando para nós inúmeras observações e aprendizados importantes nessas questões. E ficou a meu cargo trabalhar o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, que é a questão 455. Na verdade, não é uma questão, mas é numerada como uma questão, e Allan Kardec traz os pontos principais dessas três situações. Nós vamos relembrar aqui o que é a emancipação da alma, que é um estado particular da vida humana durante o qual a alma desprende-se dos laços materiais. E manifesta-se pelos fenômenos dos sonhos, que nós estudamos, da dupla vista, do êxtase, do sonambulismo. Também todos foram estudados aqui na semana passada, mas nós vamos agora apontar pontos importantes. O sonambulismo é muito comum a gente pensar em pessoas andando pela casa dormindo, mas nesse caso aqui é o espírito que vai a lugares, que se desprende do corpo e vai a lugares. Mas é bom a gente observar que ele continua preso ao corpo pelo cordão prateado. Se soltasse, se desprendesse esse cordão, haveria a morte do corpo. É um estado de emancipação da alma mais completo do que no sonho. Então, no sonho nós podemos ir a lugares, mas no sonambulismo vamos mais distante e muitas coisas acontecem nessas viagens que fazemos, que o sonâmbulo faz. Pode ocorrer durante o sono ou no estado de vigília, quer dizer, pode ser quando está dormindo e pode ser acordado. Acontece também acordado. Pode ser natural, que naturalmente o espírito se desprende, ou pode ser magnético, que é provocado, né? A diferença entre um e outro é que o magnético é provocado por uma outra pessoa.
e o natural, a própria pessoa espontaneamente sai do seu corpo e vai a outros lugares. Na questão do sonambulismo magnético, nós vemos aqui a intervenção de uma pessoa produzindo o fenômeno. Isso foi muito utilizado pelos magnetizadores do passado como forma de diagnóstico de tratamento de pessoas enfermas. E os magnetizadores são estudados na nossa casa, no curso magnetismo, não é? Então, nós vamos trazer aqui 2 casos relatados por Alphonse Bier nesse livro, Magnetismo Curativo, e ele relata aqui, no primeiro caso, ele relata: minha sonâmbula viu o passo a passo da doença, determinou a origem e, embora não tivesse conhecimento de medicina, indicou os remédios para a cura. Quer dizer, ela não tinha conhecimentos de medicina na vida que ela estava vivendo, mas ela poderia ter tido esses conhecimentos em outras existências. Então, Allan Kardec mostra para nós que o sonâmbulo revela conhecimentos muito acima dos atuais, da vida atual. E por que isso? Porque o ser adquire conhecimentos e experiências em suas múltiplas reencarnações e as esquece durante a existência material. Nós sabemos que temos o esquecimento do passado momentaneamente, mas tomamos conhecimento dele durante o sono. Então, ele diz que recordamos como espírito. Por isso, é possível alguém saber, conhecer além do que ela conhece na vida atual. E quando retorna, ela esquece completamente aquilo que ela vivenciou. O segundo caso, o Alphonse Bier diz que é de uma moça, Luísa, que sofria de atrofia muscular. E em sono magnético, ela via o interior do seu corpo. Ela acompanhava e informava para ele a evolução do seu tratamento. Ela via as células, ela via os músculos recebendo o tratamento e evoluindo naquele tratamento. Por que será que ela via isso? Allan Kardec nos explica, os espíritos explicaram para Allan Kardec, nas questões 428 e 429, que é a alma do sonâmbulo, quem vê. E para a alma não há obstáculos, não há corpos opacos para o sonâmbulo. Ele vê através das coisas, através das células, ele vê muito além. E outras informações importantes nos traz Allan Kardec acerca do sonambulismo. Ele nos diz que, para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno fisiológico, é uma luz lançada sobre a psicologia, porque através do sonambulismo nós podemos estudar muitas coisas a respeito da alma. E ele diz que é no sonambulismo que se pode estudar a alma, porque nele ela se mostra a descoberto. No sonambulismo, a alma traz os seus conhecimentos, aquilo tudo que ela tem de outras vidas, e é possível descobrir tudo isso nesse momento do sonambulismo. E é um dos fenômenos pelos quais a alma se caracteriza, é a clarividência, que independe dos órgãos comuns da visão, porque é a alma quem vê. Então, essa clarividência, independente dos órgãos comuns da visão, por conta disso, a alma tem... ele explica que a alma tem as suas propriedades, como os olhos têm as suas. Então, nossos olhos têm umas propriedades, mas a alma tem outras propriedades além da que tem os nossos olhos. E a causa dessa clarividência é um atributo da alma, não é um atributo do corpo, porque é com a alma que o sonâmbulo vê.
É uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós. Então, não tem uma localização, essa vidência, clarividência, não está localizada num ponto. É em todo o ser, em toda a alma está essa visão. E quando o espírito vê a distância, é a alma que se transporta a lugares e vê e traz os relatos desses lugares. A alma pode transportar-se e ver qualquer que seja a distância. Vê as coisas como se estivesse no lugar onde elas existem, porque na realidade a sua alma lá está, ela vai até esses locais. Por isso, seu corpo fica como que aniquilado e parece privado dos sentidos. O corpo fica ali paralisado e a alma vai aos lugares e relata. Mas é importante observar que não há uma infabilidade e lucidez do sonâmbulo. Ele tem limites nos conhecimentos e está limitado nas suas faculdades, nos seus conhecimentos, no grau de perfeição que tenha atingido. Portanto, nem tudo que o sonâmbulo informa pode ser totalmente confiável. Nem tudo é totalmente, nós podemos confiar com toda certeza naquilo que ele nos informa. A clarividência, portanto, sonambúlica não é universal e nem infalível. É preciso ter atenção a esses detalhes. E um ponto extremamente importante do sonambulismo é a prova da existência da alma. É uma importante constatação. Allan Kardec nos fala que pelos fenômenos do sonambulismo, quer seja natural, quer seja magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma, porque a alma vai a lugares, relata coisas, ela se desprende do corpo e visita lugares, nos fala desses lugares, fala dela, de si mesma. Então, observando isso, podemos constatar todas essas questões. Quando o sonâmbulo se transporta e descreve o que vê, ele vê a si mesmo lá naquele local. Ele vai até lá, se vê e relata o que ele está vendo de lá de longe. E lá existe alguma coisa dele, e não sendo o seu corpo, só pode ser a sua alma. É muito lógico isso que Kardec nos apresenta. Kardec é de uma lógica, de uma percepção das coisas que é fenomenal. Agora nós vamos ver o êxtase. O êxtase já é mais avançado. No sonho e no sonambulismo, a alma vagueia aqui mesmo, nos mundos terrestres, anda por aqui mesmo. Mas no êxtase, nesse estado, a alma só se prende ao corpo por frágeis laços e a suspensão momentânea das percepções e sensações dos órgãos do corpo físico. Então, o espírito, no êxtase, penetra no mundo dos espíritos etéreos, em mundos superiores, com os quais entra em comunicação, sem poder ultrapassar certos limites. Existem limitações. Então, ele vai até determinados lugares e não pode ultrapassar, porque pode até ocorrer a morte do corpo físico. Leon Denis, no livro No Invisível, nos fala do êxtase dos santos e dos artistas. E ele fala que durante o sono, as almas superiores remontam às esferas sublimes e mergulham nas irradiações do pensamento divino. E assim, ele nos fala de inúmeros, e eu resumi aqui, por exemplo, Francisco de Assis e Nicolau de Tolentino sentiram-se imersos no êxtase por terem escutado um eco longínquo, notas esparsas do concerto celestes, e penetraram nesses mundos e tiveram as suas visões desses mundos e as suas modificações, inclusive.
Ele nos fala do grande músico Mozart, que escreveu o Requiem, que é uma missa fúnebre, em estado de êxtase, já no momento de sua morte. E esse Requiem é muito famoso no meio musical. E nós vamos trazer aqui um êxtase muito famoso, que é de Paulo de Tarso, que ele relata em sua carta aos Coríntios. Ele diz assim: agora vou falar das visões que tenho recebido do Senhor. Conheci um homem em Cristo. Eu sei que esse homem foi levado ao paraíso. Ele ouviu palavras que não podem ser explicadas e que não é permitido ao ser humano falar. Eram coisas que naquela época eram difíceis de serem entendidas, mas que hoje nós podemos compreendê-las. Isso está na segunda carta aos Coríntios, 12, 2, 4. Mas nós temos a compreensão e a explicação desse êxtase no livro Paulo e Estevão. Essa obra completou agora, no mês de julho, 80 anos, e é uma obra que deve ser lida e relida muitas vezes. Nesse capítulo 3, de lutas e humilhações, eu fiz um resumo rápido, mas Emmanuel conta esse êxtase em 6 páginas desse livro, e que nós devemos ir lá ler, porque é de uma beleza inenarrável. Paulo de Tarso, após passar por dolorosas decepções, chorou amargamente durante muito tempo. Essas decepções foram do amigo Sadoc, que o desprezou, foi do pai que o rejeitou por ele ter aceito a doutrina do Cristo. Sadoc também não aceitou que ele tivesse tomado essa decisão. Então, ele teve esses amargos momentos. Chorou amargamente. Mas ele orou ardentemente e pediu a Jesus o remédio da misericórdia. Em seguida, adormeceu. Durante o sono, ele foi levado a um reino maravilhoso, que é muito bem descrito nesse capítulo, onde via e sentia coisas tão fantásticas que excediam a todo entendimento humano. Era impossível de ele conseguir relatar tudo aquilo que ouvia. Em meio a esse deslumbramento, encontrou-se com Estevão e Abigail. Quem já leu o livro sabe quem é Estevão e Abigail. Quem não leu, precisa ler para entender que Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo e foi morto por ordem de Paulo. E Abigail foi uma noiva muito amada de Paulo, que morreu antes deles se casarem. Então, ele recebeu de Estevão, nesse momento, um efusivo abraço, e de Abigail preciosos conselhos de reconforto e coragem para aquele momento que ele estava vivendo, que eu sintetizei nessas 4 frases pequenas que são muito faladas na doutrina espírita, mas lá nesse capítulo tem a explicação de cada uma dessas frases, dessas pequeninas frases. Então ela recomendou a ele: ama, trabalha, espera, perdoa. E assim Paulo se reconfortou diante daquelas palavras. E após o êxtase, quando ele despertou, a existência ganhou novo sentido. E isso pode acontecer com esses seres que penetram esses mundos, mas eles trazem informações preciosas para nós. Então, Paulo aprendeu inúmeras coisas e ele tratou disso nas suas cartas dirigidas às diversas igrejas que ele fundou. Então, ele entendeu que o espaço adquiria uma nova significação. Ele entendeu que esse espaço estar cheio de expressões de vida
que o homem não podia compreender ainda. Ele entendeu que havia corpos celestes, quer dizer, corpos espirituais, como havia os corpos materiais, os corpos terrestres. Foi uma percepção que ele teve durante esse êxtase. Ele entendeu também que ninguém estaria abandonado, que os homens mais miseráveis teriam no céu quem os acompanhassem com desvelada dedicação. E aqui nós temos um grande consolo para as nossas almas, porque nenhum de nós está abandonado. E mesmo nesse momento difícil que nós estamos vivendo, nenhum de nós está abandonado. E ele entendeu que os seres que haviam se libertado da carne, quer dizer, que já haviam morrido, desencarnado, voltavam para confortar os que ainda vivem na terra, porque ele foi confortado, consolado por Estevão e Abigail, que já haviam desencarnado. E eles voltaram para auxiliá-lo. Portanto, nós também podemos ser confortados, nós podemos ser consolados pelos que nos antecederam. E isso pode acontecer durante o nosso sono. E ele experimentou uma paz até então desconhecida. Acreditou que nascia naquele momento para uma existência muito diferente. E a vida dele ganhou um novo sentido, um novo rumo, um novo projeto. Assim, nós vamos passar agora para as conclusões de Allan Kardec a respeito nesse resumo, né? Nós vamos ficar com as conclusões de Allan Kardec. Ele nos diz que o sonambulismo, o êxtase e a segunda vista são fenômenos naturais. São naturais porque o espírito vai ao mundo espiritual, ele se desprende e isso acontece com muita naturalidade. A história nos mostra que eles foram conhecidos e até explorados. Nós temos conhecimento de muitos santos, de muitas criaturas, muitos artistas que, em estados dessa natureza, trouxeram suas obras para a Terra, trouxeram seus conhecimentos, conforme nos diz lá também Leon Denis. E, finalmente, Allan Kardec diz que nestes fenômenos residem a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos fizeram ver como sobrenaturais. Portanto, tudo é natural. Quando nós entendemos o que se passa no mundo espiritual e o que se passa conosco quando nós dormimos, tudo se transforma, tudo se modifica e passa a ser natural. Nada mais é sobrenatural na vida. E assim nós encerramos o nosso estudo dessa noite, pedindo a Jesus que nos abençoe e nos proteja em todos os momentos da nossa existência. Graças a Deus.